iniciar a gravação. Tem lista de presença? Tem sim, já até comecei ela já. A lista tá aqui, só falta agora os colegas que entraram por último. Mas depois eu acrescento. Onde tá a lista? Vocês querem ver já? Pra ver quem tá faltando? Deixa eu compartilhar aqui então. É uma janela. Por que não fica todos? Vocês estão vendo? Tá faltando quem aí? Quem entrou por último agora foi? Entrou alguém? Tá faltando eu, pro Fabrício. Fabrícia. Fabrícia de quê? Fabrício Zanquinha. Zequinha? Estranho. Não, Zanquinha. Z-A-N-Q-I-N. Isso. Ok, então vamos começar, né? Depois eu continuo a lista e coloco lá no grupo caso alguém. Vocês gostam, né? Ana Carolina Dourado também tá faltando. Aham. Ana. É a primeira. Ana Carolina. Desculpa, viu, Fabrícia? Ai. Eita, chegando um monte de gente. Aí, depois eu continuo a lista pra gente não perder muito tempo. Ai, ai. Botei uma crise agora, cadê? Derrubei o compartilhamento. Vou colocar uma apresentação. Não vai. Ó, eu tô aqui em tela cheia, tá? Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês ligam o áudio, tá? Porque não dá pra mim ver o chat agora. Então, vamos começar. Nosso tema de hoje será a função quadrática, certo? Então, a função quadrática é a função que nada mais é que uma função do segundo grau, que envolve muito a questão das equações de segundo grau, né? Que talvez vocês já tenham estudado, espero que sim. Então, no Moodle eu coloquei lá uma revisão de equação do segundo grau, uns exercícios. Só para vocês relembrarem como faz Bhaskara, né? Delta, x', x2'. É bom vocês fazerem ele porque... para recordar, né? Tem muita gente que tem dificuldade em fazer delta, Bhaskara. Então, eu acho que do jeito que eu coloquei lá, tá passo a passo. Deixa eu colocar aqui interação colega. Pediu.
Então, equação de segundo grau estará lá como revisão, certo? Mas vai entrar também dentro da resolução das funções. O assunto principal, cadê o mouse? É função de segundo grau. Nós vamos falar da definição, das raízes, coordenadas do vértice, construção do gráfico, que vai ser o principal foco, né? Construir o gráfico. E, mais para a aula que vem, nós vamos estudar muito essa parte de ponto de máximos e mínimos da função quadrática, que vai ser a base da nossa avaliação. Ok? Tá, mas então vamos lá. Para que a gente estuda função quadrática, né? Que vem a questão, ai meu Deus, o que estuda? Função quadrática é um dos temas da matemática que tem mais aplicação no dia a dia. Ela está presente em praticamente todas as áreas. Aqui eu coloquei algumas. Engenharia, arquitetura, física, biologia, esporte, na indústria, comércio, comunicações, entre várias outras a gente pode fazer através da função quadrática, né? Ela está presente em várias áreas. Por exemplo, na natureza. O arco-íris, por incrível que pareça, a gente pode visualizar nele uma função quadrática. Ok? Vocês estão vendo a tela agora? Grande? Porque quando a pessoa entra, tem que sair. Sim. Certo. Então, aqui na natureza, o arco-íris, esse formato aqui do arco-íris, ele é uma parábola, que é o gráfico de uma função do segundo grau. Aqui, as águas nessa fonte, elas formam, esse arco que elas formam aqui, também é uma função do segundo grau. No esporte, ao lançar uma bola, tanto no futebol, vários esportes que tem a bola, se você lançar uma bola, ela vai ser uma função, esse formato que ela faz aqui, ou dar um salto, ou jogar um arco, também função. Aqui, antenas de satélites. A antena parabólica, esse nome parabólica não é à toa. Aqui é uma parábola, né? Então, por isso que fala antena parabólica. Então, tem tudo a ver com função de segundo grau. Na arquitetura, várias construções que tem esse formato aqui, ó. Tanto aqui desse arco, essa curvatura aqui, na ponte, tanto dentro quanto fora da ponte, também. Então, vamos formalizar, né? Qual é a definição? Chama-se função quadrática ou função polinomial de segundo grau qualquer função dada pela lei de formação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que esse a, b e c são números reais, certo? E o a tem que ser diferente de zero, por quê? Caso o a aqui fosse zero, essa parcela iria sumir e ia se transformar em uma função de primeiro grau. Então, para ser função de segundo grau, tem que ter alguma variável elevado ao quadrado, certo? Por isso que fala segundo grau, por causa desse 2 aqui em cima do x, certo? Então, alguns exemplos. F de x igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, vamos determinar aqui A, B e C. A é quem acompanha x ao quadrado, então ele é o 3. B é quem acompanha x, é o menos 4. E C é o número independente, ele é o 1 nesse caso, certo? No exemplo 2 aqui, x ao quadrado menos 1, a função de x é essa. Então, A não aparece aqui, mas ele é 1. Então, toda vez que o x ao quadrado está sozinho, o A vai ser 1, porque o 1 fica subtendido. O B aqui, cadê? Não tem nenhum termo que tem x, então o B é 0. E o C é o número sozinho, então menos 1. Ok? Deixa eu colocar de novo aqui. Alguém sabe me dizer se tem como eu colocar para entrar sem eu ter que aceitar? Acho que não, né? Lá na outra plataforma tem como. Tá, continuando. Exemplo C. F de x menos x ao quadrado mais 8x. Nesse caso, aqui tem um erro, ó.
O A é menos 1, porque é menos x ao quadrado. O 1 não aparece, só que aqui, ó, é menos 1, tá? Tem um erro aqui. O B que acompanha no x é 8. E o C, o termo sozinho, que não aparece, então ele é 0. E no último exemplo, menos 4x ao quadrado. Então, só tem o menos 4, que é o valor de A. O B e o C, como não aparecem, é 0. Ok? Então, essa parte aqui de encontrar os coeficientes. Alguém tem dúvida nisso? Deixa eu ver o chat. Respondam aí no chat. Alguém tem dúvida? Professora, eu não tô entendendo nada. Não tá entendendo nada? Por quê? Nadinha. Como assim que você não tá entendendo? Nada. Nada? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui minha folha e vou escrever. Talvez ajude. Volta do início, por favor. Tá, calma aí. Eu vou usar aqui minha folha, tá bom? Vocês estão me vendo grande, né? Bora lá. Então, primeira coisa. O que é ser uma função? Alguém entendeu o que é uma função? Ó. Calma aí. Aqui tá a função. Função é uma... Como eu posso dizer? É uma regra, certo? Em que tem esse variável aqui, depois vocês vão entender que vai ser o y. Vocês lembram de gráfico? Da plano cartesiano? Deixa eu desenhar aqui. Ó, lembra de plano cartesiano? Aqui tem x e aqui tem y. Lembra disso aqui? Plano cartesiano, x e y. Então, quando a gente vai fazer uma função, a imagem dela vai ser uma curva, certo? No plano cartesiano. No caso das funções de segundo grau, a curva é isso aqui, uma parábola, ok? Então, nós temos aqui essa função. A função, ela é quadrática, né? É o nome que a gente está colocando agora, ó. Quadrática. Por que ela é uma função quadrática? Que ela tem esse x aqui elevado ao quadrado, que é função de segundo grau, é a mesma coisa. Então, essa é a cara de uma função. Por exemplo, qual é a cara de Tamires? Minha cara é essa, certo? Agora, qual é a cara de uma função de segundo grau? A cara é essa. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Então, vamos lá. Aí, qual foi a primeira coisa que eu coloquei lá? Encontrar o valor de A, B e C. Esse A, B e C é fundamental. A, B e C são os coeficientes. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa função aqui, esse exemplo, é um exemplo de função, ok? Então, vamos encontrar os coeficientes. Quem são os coeficientes? A, B e C. A, B e C são os coeficientes. Me ajuda aí. Quem é A nessa função aí? 3x ao quadrado? Não. Ó, o x, ele faz parte da função, certo? Mas ele é a variável. Coeficiente é uma coisa, variável é outra. Coeficiente, calma aí, deixa eu escrever aqui. Coeficiente vai ser A, B e C. Variável vai ser o x. Então, coeficiente é A, B e C. São os números. Ok? Então, os coeficientes é o A, B e C, são só números. Nunca vai ser letra. E a variável
é a letra que aparece. No caso desse exemplo aqui foi o X. Pode vir outros? Pode, mas geralmente é o X. Então aqui, quem seria A? A é o número que acompanha x ao quadrado. Então, no caso aqui, o A é o 3. Certo? Então, se você colocar que A é 3x, tá errado. O A é só o 3. Quem é B agora? 2. Certo? Então, B é só o 2. Não é 2x, só o 2, porque B é um coeficiente. Coeficientes são só os números. E C é quem? O C é o 1. O 1, que é o termo independente. Ok? Mágica, Felipe. Vou fazer outro exemplo. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. Agora sim deu para entender? Foi quem que falou que não tinha entendido? Mais ou menos. Mas o que ainda você não entendeu? Bora fazer outro exemplo. Ó, talvez é muita abstração. É a parte da matemática. A partir do momento que a matemática envolve letras, aí o povo fica, meu Deus, que matemática doida. Mas bora lá. Esse outro exemplo aqui de baixo. Vamos encontrar os coeficientes. Qual é o valor de A? 1. Por que é 1? É o número que acompanha x ao quadrado. Uai, professora, não tem nenhum número aí. Sim. O 1 multiplicado por qualquer coisa não é a coisa? Por exemplo, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes x, x. Se fosse 1 vezes tamilhas, ia ser tamilhas. Então, o 1, ele não aparece. Ok? Mas aí, a gente coloca. Então, toda vez que o x ao quadrado estiver sozinho, o valor dele é 1. Qual o valor de B? 2. 2. E eu coloquei o mesmo valor de cima, né? Não é sempre que é 2 não, viu, gente? Mas nesse caso aí foi. E C? Nada, 0. 0. Porque o C, nesse caso, não apareceu. Ai, professor, você não falou que quando não aparece não é 1? Então, tem diferença de ser 1 e ser 0. 1 sempre só vai ser quando for acompanhando aqui de x ao quadrado ou de x, né? Porque ele, no caso, como se estivesse multiplicando pela variável. Como aqui o termo independente sempre é um valor sozinho, ele sempre vai aparecer ou não aparecer. Se aparece, você coloca o valor. Se não aparece, ele é 0. Já tinha esquecido disso? Pronto, então vou continuar lá, tá? Por isso, ó, muito importante, principalmente agora vocês aqui que falaram, meu Deus, não tô entendendo nada. Tem que fazer os exercícios. E vou colocar até de novo, igual na outra aula, valendo nota, tá? Os exercícios desse ciclo vão valer nota também, igual os do ciclo passado, na outra disciplina. Então, lá no Moodle já tem a revisão de equação do segundo grau, certo? Vocês vão lá, lá tá o passo a passo, tá bem bonitinho, tá bem tranquilo de fazer. Não sei se tá tranquilo, né, que talvez alguns achem difícil, mas se fazer já vai clarear mais. Então, vamos continuar aqui a apresentação. Vai garantir os 3 pontos, né, professora? Tem que garantir. Função, tem gente que acha muito difícil a parte de função, eu acho tão legal. Mas cadê? Não foi, não? Então, como é... Na outra prova, foi o quê? Foi outra disciplina. Talvez vocês vão confundir as duas matemáticas. Só que... Como é que fala? Essa disciplina, assim, cada ciclo a gente vai ser avaliativo, né? E no final vai ter a recuperação, caso vocês não atinjam os 7 pontos. Mas eu ainda não sei quem vai ficar de recuperação ou não, porque falta a nota do professor Dário, por exemplo, nessa disciplina falta a nota do professor Dário. Na disciplina passada fui eu mesmo, então
Vejam os próximos ciclos. Eu vou tentar fazer tudo muito didático, assim, igual a gente tá fazendo aqui, passo a passo. Tá bom? Então, bora continuar, senão a aula vai longe. Ó, então, pelos exemplos lá do cotidiano, vocês viram que apareciam vários desenhos com aquelas curvas. Essa curva é o gráfico. É como se fosse a imagem da função de segundo grau. Então, a função de segundo grau, ela é representada pelaquela forma, certo? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E se eu tirar uma foto daquela fórmula, o gráfico vai ser essa curva aqui, ó, que é chamada de parábola. Então, se o valor de A, que é o valor que acompanha x ao quadrado, ele for positivo, a parábola vai ser voltada para cima, essa concavidade. Se ele for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo, certo? Então, toda vez que vocês fizerem o gráfico. Como é que era o gráfico de uma função do primeiro grau? Vocês lembram do primeiro grau? Alguém lembra de gráfico de primeiro grau? Eu lembro, mas não é muito não. Eu lembro assim um pouquinho. Ó, no primeiro grau era uma reta. Ou vocês não chegaram a ver função de primeiro grau? Foi do ciclo passado. Cadê vocês? Cadê vocês? Isso, é uma reta. Então, no primeiro grau é uma reta. No segundo grau é uma parábola, que é esse desenho aí. Pronto, continuando. Aí, vem a raiz. O que é a raiz? Que vai entrar a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram disso aqui? Ô, gente, isso aqui dá um trabalho. Tem aluno que fala, meu Deus, isso é muito difícil. Mas não é não. Ó, uma função de segundo grau, se eu pegar essa função e igualar ela a zero, eu vou encontrar a raiz, ou zero da função. Certo? Ela vai virar uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. E para resolver essa equação, um método, né? Existem vários, mas o método mais usado é a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois que eu faço o delta, eu faço a forma de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Loucura? Ou pode continuar? Tá, continuando. Ninguém falou nada. Tem que abrir o áudio, viu, gente? Que eu não tô enxergando o chat. Então, uma equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes. Se o discriminante, que é o delta, for maior que zero, então o gráfico dela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Se delta for igual a zero, ela vai cortar o eixo x em apenas um ponto, ou seja, a pontinha aqui do gráfico vai tocar o eixo x. E se ela for menor que zero, não vai tocar o eixo x de maneira alguma, ou seja, vai ficar voando. O gráfico vai ficar fora do eixo x. Ó, isso aqui nós vamos fazer exemplo de tudo, tá, gente? Fica tranquilo. Eu tô explicando a parte teórica, mas a parte prática de exercício nós vamos fazer agora, todo mundo junto, tá bom? Então a gente já viu que o gráfico é uma parábola. A parábola, para encontrar as raízes, eu faço Bhaskara, né? E agora, o vértice. Como ela tem uma curva, essa parábola, ela tem um pontinho aqui. Deixa eu até colocar na figura de cá que dá melhor. Ela tem esse pontinho, certo? Que é o ponto de mínimo, se ela for voltada para cima, né? Vai ser o menor valor que ela pode encontrar. Ou o ponto de máximo, se ela for voltada para baixo, certo? Que é o maior valor que ela pode encontrar. Então, tem como ter ponto de mínimo e de máximo ao mesmo tempo? Não tem como. Ou é um ou é outro, certo? Tudo vai depender da sua função e do valor de A. Esse pontinho aqui, que é o vértice, a gente tem como encontrar ele também.
a partir dessas fórmulas aqui, que é a fórmula do vértice, que é x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Professora, você tá falando tanto de fórmula, eu não tô entendendo nada. Calma que nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Mas eu tenho que passar todo o conteúdo para depois fazer os exemplos. Ok? E por fim, nós temos aqui o ponto de intersecção da parábola com o eixo y. Lembrando, ó, tem o eixo x e tem o eixo y. No x, a gente para encontrar o ponto que intersecta, a gente faz a raiz. No y, para encontrar o ponto que intersecta, basta ver o valor de c. O valor de c que aparece lá vai ser o valor que o gráfico encontra o eixo y, certo? Ok. Então, para construir, a gente vai ter que fazer a raiz, estudar a concavidade, determinar o vértice, fazer a intersecção e depois esboçar o gráfico. Vamos para exemplo? Porque, professora, você falou demais e não estou entendendo nada. Vou sair aqui para a gente fazer exemplos, tudo bem? Calma aí. Vamos para exemplo, né? Que é a parte principal. Deixa eu pegar aqui folhas. Alguém quer falar alguma coisa? Ou já posso fazer exemplo? Alguém quer falar? Ninguém? Responde aí no chat, pelo menos. Vocês estão me ouvindo ainda? Uai, será que saiu? Oi, galera. Não fica quietinhos não, porque esse assunto para muita gente é muito difícil. Pode avançar, prof. Posso avançar, né? Então vamos fazer exemplo, que é a parte mais interessante, né? Deixa eu só pegar aqui o exemplo. Então o exemplo que nós vamos fazer vai ser f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Quem quiser anotar esse exemplo aí no caderno, tá? Para ter uma base, pode anotar. Deixa eu crescer aqui minha tela. Ok. Então, essa daqui é uma função do segundo grau, certo? Então, nós vamos fazer o passo a passo para encontrar o gráfico dessa função, certo? Então, o passo a passo é esse aqui, ó. Então, nós temos a função do segundo grau. O gráfico dela é uma parábola, certo? Que é essa voltinha. A concavidade, se A é maior que zero, vai ser para cima. Se A é menor que zero, vai ser para baixo. Ok? Então, o primeiro passo é encontrar o valor de A, de B e de C, né? Que são os coeficientes. E depois fazer a raiz. Então, nós vamos encontrar agora A, B e C e fazer a raiz, certo? Então, vamos lá. Me ajuda. Primeira coisa, A, B e C. Então, quem quiser ir anotando aí, pode anotar. Então, eu tenho essa aqui, exemplo. Vamos lá, vocês me ajudam. Quem é A? 1. A é 1. Qual o valor de B? 6. É 6? Menos 6. Menos 6. O sinal entra, tá? Quando ele é positivo, eu não preciso colocar, porque o mais, tanto faz ter ou não. O número mais 1 e 1 é a mesma coisa. Só que o menos tem que colocar. Então, ele é menos 6. Qual o valor de C? 8. 8. Ótimo. 8. Então, primeiro passo feito. Encontrei os coeficientes. Qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer a raiz, que é a mesma coisa que o
0. Então, o segundo passo é fazer a raiz. Bora fazer essa raiz. Como é que eu faço a raiz? Usando a fórmula de Bhaskara. Vou tomar aqui. Bhaskara. Então, usando Bhaskara. Como é que é essa fórmula? A primeira coisa é achar o discriminante. É muita palavra, né? Mas discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos fazer essa formulazinha do discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos fazer. Delta é igual. Bora lá. Substituindo agora. B, ele é menos 6. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 6 ao quadrado. Então, eu troquei. Tirei o B e coloquei o valor de B, que é menos 6. O menos 4 já tem aqui na fórmula. Então, eu repito ele. Menos 4. Vezes. O valor de A é quanto? 1. Então, eu vou trocar A por 1. E o valor de C é quanto? O valor de C é 8. Então, eu vou colocar aqui. 8. Então, de novo aqui, o que eu fiz? Eu tô achando a raiz, que é o valor que vai tocar lá o meu ponto X, certo? Então, eu uso a fórmula de Bhaskara. Tem B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B. B é menos 6. Então, tiro o B, coloco menos 6. Ao quadrado continua, menos 4 continua, vezes A é quem? A é 1. Troquei por 1. E C é quem? C é 8. Troquei por 8. Agora é só fazer as contas. Quanto é menos 6 ao quadrado? 12. Não. Como é que eu faço? 36. 36. Então, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, é 6 vezes 6. Como todo número ao quadrado é positivo, então vai ficar menos 6 vezes menos 6 dá 36 positivo. Então, vai ficar igual a 36. Desse lado de cá, eu posso fazer o jogo de sinal. Como aqui só tem um menos, vai continuar menos, tá? Depois eu faço outro exemplo com mais sinais. Aí eu faço a multiplicação direta. 4 vezes 1? Isso aí. 4. 4. 4 vezes 8? 32. Isso. 32. Então, para finalizar o delta, eu faço 36 menos 32 dá? 34. Hã? 36 menos 32. Só o 4. 4. Ok? Então, meu discriminante aqui é 4. Esse número é maior ou menor que 0? Ou igual a 0? Maior. Maior que 0. Então, se ele é maior que 0, eu sei que a minha fórmula de Bhaskara vai ter duas respostas, tá? Isso é importante também. Então, vamos prosseguir. Alguém quer anotar isso? Ou já tá anotando? Não sei. Já anotei. Eu também, já anotei. Bom, eu gosto que vai anotar também, para ter exemplo. Vou passar para a próxima fase aqui. Então, a próxima fase é achar o valorzinho de... Meu Deus, calma aí. De x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, agora nós vamos fazer essa fórmula aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? É o segundo passo. Ou o terceiro passo, né? Nós já estamos. Então, vamos fazer igual aqui. Substituir cada letra. Então, onde que tem essas letras aqui, nós vamos substituir por números.
Então, vamos lá. O ruim de conta vai quase uma folha todinha do caderno. Vai ser. Na verdade, vai ser folha frente e verso. Cada exercício agora vai ser bem grande. Aí vocês vão poder mostrar para o povo. Aí, ó, gente, o que eu faço? Matemática. Vamos lá. Então, assim, ó, menos. Qual o valor de B? B não é menos 6? Então, eu vou colocar menos 6. Então, vai ficar menos 6. Então, tem o menos da fórmula e o B, que é menos 6. Então, fica menos 6. Certo? Mais ou menos a raiz do triângulo aqui de delta. Delta deu 4. Então, aqui vai ficar 4 sobre. Embaixo é o quê? 2 vezes A. A é quanto? A é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, aqui tá aqui. X ao quadrado, ou x ao quadrado não. X é igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Ok? Vamos calcular. Menos vezes menos dá quanto? Menos vezes menos? Mais. Então, vai ficar 6. Então, x é igual a 6. Mais ou menos. Qual é a raiz de 4? 2. 2. Sobre. Quanto é 2 vezes 1? 2. 2. Então, x é igual. Próxima etapa. E, professora, e agora tem mais ou menos, o que eu faço? Eu vou fazer 2 etapas, que vou chamar de x1 X1 e X2. x2. Isso. Qual a diferença? No x1, eu só vou pegar o mais. No x2, eu vou pegar só o menos. Na verdade, ó, eu vou fazer o contrário porque, pelo exemplo que eu deixei lá no Moodle, eu comecei com o menos, tá bom? Vou começar com o menos. Bora lá. 6 menos 2 sobre 2. Então, eu vou fazer assim, ó. 6 menos 2 sobre 2 e 6 mais 2 sobre 2. Então, eu peguei isso daqui, ó, e dividi em 2 etapas. Primeira com menos e a segunda com mais. Certo? Eu escrevi a mesma coisa, só que deixei um sinal só aqui e um sinal só aqui. Bora lá. Quanto é 6 menos 2? 4. 4 sobre 2. Então, 4 sobre 2. Quanto é 4 dividido para 2? 2. 2. Então, a resposta aqui... A primeira resposta é 2. A segunda. 6 mais 2. 8. 8. 8 sobre 2. É Dois. igual. Quanto é 8 dividido para 2? 4. 4. Pronto. Então, agora eu tenho a minha solução. Lembra que eu falei que quando o delta é positivo, ia ter 2 respostas diferentes? Então, aqui, ó, a resposta foi 2 e a resposta foi 4. Então, eu coloco aqui... Ih, deixa eu ver se vai dar espaço. Eu coloco a minha solução, que vai ficar 2,4. 2,4. Querem anotar? Eu fui clara, gente? Ou alguém não entendeu? Foi claríssima. Pode sim, Wendel. Ó, como eu falei, eu até escrevi lá, existe vários métodos para encontrar. O mais usado é Bhaskara, mas existem vários. Soma e produto é um deles, pode ser completando quadrados, vários. Certo? Como aqui é pouco tempo para eu explicar o conteúdo, eu escolhi fazer Bhaskara, que é o mais usado, certo?
Mas se eu tivesse várias aulas, se a gente tivesse aula presencial, eu ia fazer some produto, ia fazer completando quadrado, ia fazer vários outros. Tudo bem, André? Mais alguém saberia fazer por some produto ou outra coisa? Eu não vou falar que não, porque já vai ser muita coisa hoje. Senão seus colegas aí que não lembram de Bhaskara vai ficar doido. Pronto? Então esse aqui foi o segundo passo. Você não lembra de nada, Gabi? Mas deu pra entender aqui? Ó. Na verdade, eu nem aprendi equação Não de aprendi. segundo grau. Aí ficou um pouco mais complexo pra mim, mas eu vou estudar mais. Ó, minha dica pra quem não lembra desse assunto, mas na verdade é pra todo mundo, né? Fazer a lista que eu deixei lá no Moodle, tá bom? E quem quiser, eu posso deixar alguns vídeos. Não, já tem um lá de equação. Mas se quiser mais vídeo, eu posso colocar também. Então, pronto. Então, esse foi o segundo passo. Qual é o próximo passo? Encontrar os vértices. Cadê? Então, eu fiz o zero a raiz. O próximo agora vai ser encontrar o vértice. Vértice. O vértice, nós temos a fórmula do vértice. Cadê? A fórmula do vértice é x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Ok? Então, o próximo passo é encontrar o vértice. O vértice é um ponto, é aquele ponto lá. Lembra? Aqui, ó, tem esse desenho. A parábola, ele vai ter esse pontinho aqui, que é o ponto, nesse caso aqui, de mínimo. Se o desenho fosse desse jeito, ia ser o ponto de máximo. É o maior valor que ele pode atingir ou o menor valor. Certo? Então, vamos encontrar esse ponto. Então, é a mesma coisa lá da outra fórmula. Substituir as letras por números. Vamos relembrar? Aqui. Qual o valor... Vamos fazer o x do vértice, tá? Qual o valor de B? B é? Menos 6. Menos 6. Então, gente, é importante vocês sempre destacar aqui A, B e C, que a gente vai usando sempre. Então, B é menos 6. Então, vai ficar x do vértice é igual a menos 6 sobre 2 vezes... Qual é o valor de A? 1. Então, 2 vezes 1. Então, eu substituí. B é menos 6, o 2 é da fórmula e o 1 é o valor de A. Bora fazer a conta. Menos vezes menos? Mais. Então, sobrou o 6. Então, x do vértice é igual a 6 sobre... Quanto é 2 vezes 1? 2. 2. Então, agora, x do vértice é 6 dividido para 2. 3. 3. É complicado. O ensino tem lugar que é precário mesmo na escola. Mas não vamos julgar, não. Vamos agora tentar aprender, né? O próximo. Então, a gente já sabe aqui. X do vértice é 3. O próximo, y do vértice, vai ser menos delta sobre 4a. Voltando aqui, ó. Sempre fica voltando, viu? Então, o valor de delta é 4. 4. Então, vai ficar y do vértice é igual a menos, que é da fórmula, 4, sobre 4 vezes a. A é 1. Então, vai ficar 4. Oi? 4 vezes 1. Então, eu substituir aqui, ó. Menos 4 vai continuar menos 4. Quanto é 4 vezes 1? 4. Então, ficou y do vértice é igual a menos 4 dividido para 4. Quanto é menos 4 dividido para 4?
Menos 1? Isso mesmo. Então, y do vértice é igual a menos 1. Prontinho. Gente, de novo, existem outras fórmulas para encontrar o vértice. Essa daqui é a mais utilizada, por isso que eu escolhi ela, tá bom? Então, aqui eu coloco a solução do vértice. A solução do vértice é sempre primeiro o valor que eu encontrei em x, vírgula, o valor que eu encontrei em y. Então, meu vértice foi esse, 3, menos 1. Certo? Então, coisas importantes aqui para a gente construir o gráfico. Primeiro, achar a solução da raiz. Depois, fazer o vértice. Alguém está anotando do vértice? E agora nós vamos fazer o termo independente, que nada mais é do que o C, certo? Vou pegar outra folha aqui. Pode ir? Passar? Pode? Vou pegar outra folha. Sim, professor. Continua. Pode, professor. Ai, deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Então, agora, cadê? É o ponto de intersecção. Ponto. Vai ficar escuro? Calma aí. Vai ficar escuro, eu achei. Ponto de intersecção. Deixa eu ver como que escreve aqui. Intersecção. O ponto de intersecção é o mais fácil dessa coisa toda aqui que a gente fez. O ponto de intersecção vai ser... Deixa eu ver se eu coloquei o nome dele, não coloquei. Colocar assim, ele vai ser 0,C. Então, o ponto de intersecção, eu não preciso fazer conta nenhuma. Eu só vou pegar aqui minha A, B e C e ver quem é C. O ponto de intersecção aqui é o C, ok? Então, acabou. Esse é melhor que não precisa fazer conta, né? Podia ser todos assim. Então, ele vai ser 0 e o C é 8. Então, o ponto de intersecção é 0,8. Beleza? Então, já fiz a raiz, já fiz o vértice, já fiz o ponto de intersecção. Agora, vamos montar o meu gráfico. Será que eu faço aqui? Professor, se tiver como a senhora voltar no ponto de intersecção, porque não deu tempo para copiar. Ah, tá. O ponto de intersecção é isso. Eu vou pegar aqui, olhar quem é o C. Já copiei, obrigada. Só o C, tá? Vai ser sempre o C, prof? Sempre. Certo? Vocês querem ver como é que chega no C? Sim. Por que que é o C? Tá. Por que que é o C? Ó, vou fazer aqui até nessa folha mesmo. Essa parte vai ser mais como fosse uma... Por que que chega nessa forma? Ó, o ponto de intersecção é o ponto aqui, ó, que toca o eixo Y, certo? Então, é como quando x é 0. Então, se eu tenho lá a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, é quando o x é 0. Então, eu vou trocar. F de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. Ok? É o valor quando o x é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. Quanto é 0 ao quadrado? É 0. 0. 6 vezes 0? 0. E quanto é 0 mais 8?
8. 8. Então, a resposta foi o 8, tá vendo? Aí, eu preciso fazer essa conta sempre? Não, porque sempre vai ser o valor de C. Porque aqui vai anular, tá bom? Por isso que a resposta é 0,8, o ponto de intersecção. Professora, Oi. eu tô saindo aí agora. Se tiver mais alguma coisa assim importante, a senhora passa depois pra mim no privado, tá ok? Oh, você tem que sair mesmo? Tem. A parte mais importante da aula vai vir agora. Quer Eu vou ter que construir o sair. gráfico? Você tem que sair. Mas depois a senhora me passa um pouco. Tudo bem. Certo? Obrigado. Tchau. Tchau. Tá. Então agora nós vamos para a parte que é o gráfico. O gráfico, ele vai ser... Eu vou pegar... O 2 não usa para nada? Que 2? O 2 lá não usa para nada. Que 2, Wendel? Aqui? Ah, x1 e x2? Aqui? Esse aqui, o 2 e o 4? Vai usar. Agora que a gente vai entender por que a gente fez esse tanto de conta. Tá bom? Agora que você vai entender. Bora lá. Nós vamos fazer o... Deixa eu fazer aqui o gráfico. Nem precisa disso tudo. Só precisa. Dá pra pensar do 8, né? Ó. Vocês lembram disso daqui? Que é chamado plano cartesiano. Ele tem uma reta, que é o x, e uma reta, que é o y. Ok? Aí, como é que a gente preenche? É 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, desse lado de cá. Menos 1, menos 2, menos 3, pra baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, acima. 1, 2, eita. 4, 5, 6. Ficou ruim aqui. A professora não é boa de desenho, não. Mas aqui nesse caso nós vamos precisar do 8. Ó, o gráfico a gente faz assim. Começa do 0 no meio e vai 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu posso escrever até o infinito. 6, 7, 8, 9. Ok. Pro lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eu poderia fazer também. Pra cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou até o infinito. Pra baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que é importante aqui? O 0 é sempre no meio. Pra direita, números positivos. Pra esquerda, números negativos. Pra cima, positivo. Pra baixo, negativo. Sempre começando do meio. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Eu não posso colocar o 1 aqui em cima, não. Se fizesse 1, 2, ia estar errado. Sempre do meio pra fora. Do meio pra fora. Pronto. Agora nós vamos marcar os pontos que a gente encontrou aqui. Tá bom? Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto aqui, nesse caso, foram 2 pontos. Certo? O 2 e o 4. Então, esses 2 pontos aqui. Então, vou até anotar aqui do lado, ó. Primeira coisa, marcar a raiz. Então, nós vamos marcar a raiz. Que nesse caso foi quanto? 2 e 4. Essa raiz a gente marca em x. Ok? No x aqui a gente marca a raiz. Então, vamos marcar o 2 e o 4. Ué, professora, mas por que marca em x? 2
e 4. Marquei os pontos aqui, 2 e 4. Porque olha só, deixa eu voltar aqui no slide, tá bom? Só para vocês entenderem, deixa eu desfixar, por que marca no X. Cadê? Ó, aqui o zero. O zero é quando eu pego a função e igualo ela a zero, ou seja, o y vai ser zero. A raiz, ó, é o lugar onde toca o eixo x. Então, quando o delta foi positivo, eu marco no x, certo? Os pontos. O delta igual a zero vai ser um valor só, a gente pode fazer um exemplo, e delta menor que zero não vai encontrar o eixo x. Então, o valor da fórmula de Bhaskara que eu encontro em x, tá vendo? É o que eu encontro em x, por isso que eu marco em x, tá bom? Então, primeiro passo, marquei em x. Segundo passo é marcar o vértice. Vértice. O vértice já é um pouquinho diferente. Cadê o vértice? Vértice, vértice, vértice. O vértice, ele é um ponto 3 e menos 1. O vértice, ele tem valor de x e valor de y. Então, eu vou fazer o encontro do x com o y. Onde está 3 em x? O 3 em x está aqui. E o menos 1 de y? O menos 1 de y está aqui. Então, eu vou fazer a ligação desse ponto. Vai ficar 1 com 3. E o pontinho vai ser aqui, ó. Então, eu ligo o menos 1 com o 3. Coloco o ponto aqui. Certo? E o último ponto é a interseção. Secção. A intersecção, cadê? Foi o valor 0 e 8. Esse 8 aqui, ele vai ser em y. Então, marcar aqui, ó. A interseção, marcar em y. A interseção vai ser em y. Então, 0 e 8. O 8 tá aqui em cima. Tudo bem? Então, eu marquei a raiz é em x, y é 0. O vértice, eu uno x com y. E a interseção, eu só marco em y. Aí, agora sim, eu faço o gráfico. Como é que vai ser esse gráfico? Eu vou unir todos esses pontos. Ó, desse lado, 8. Eita, vai ficar feio. Passo por aqui e subo. O gráfico ficou um pouquinho feio, que eu não sou muito boa em desenho. Mas eu desse lado, 8, vim, ó, passei pelo 2, passei pelo vértice e subi. Lembrando que o vértice é sempre o ponto que faz a curva. Ah, professora, eu posso encontrar outros pontos? Posso. Posso fazer diferente? Pode. Pode fazer por tabela, por vários jeitos. Mas um jeito, assim, que sempre vai encontrar o desenho é esse. Achar as raízes, achar o vértice e achar o ponto de intersecção. Aí, professora, ficou feio. Posso continuar aqui, ó? Pode. Bom? E esse é o gráfico. Professora, depois a senhora vai colocar esses exemplos lá na plataforma, porque tá difícil anotar aqui. Como assim um exemplo? O que a senhora tá fazendo? Eu vou tentar Por que não junta tudo em PDF, prof? esses que eu fiz aqui assim? Sim. Pode ser.
Eu vou mandar isso aqui também. Porque aqui tem um resumo, ó. Ah, tá. Por que que esse gráfico ficou esse desenho aqui? Alguém sabe me dizer? Essa concavidade, essa abertura pra cima. A é maior que 0. A é maior que 0. Qual é o valor de A mesmo? Alguém lembra? A é? 1. Então, quando o A aqui foi 1, por isso que esse desenho ficou pra cima. Pronto. Então, esse foi o exemplo. Deixa eu voltar lá. No slide. Na verdade, isso daqui tem no slide. Quer ver? Janela inteira. Aqui, ó. Esse exemplo que eu fiz, e nem era pra ficar assim. É construir o mesmo exemplo que eu dei. Primeiro passo, determinar as raízes. A gente determinou, né? Foi 4 e 2. E marca lá no gráfico. Ele é o ponto que intersecta o 2 e o 4 aqui, ó. Não foi assim? Aí estudar a concavidade. A concavidade é A pra cima, porque o A foi positivo. Ótimo. O vértice, a gente fez o de x, fez o de y. O vértice deu 3 e menos 1. E fez o ponto de intersecção, quando o x é 0, ou seja, que é o ponto C igual a 0,8, né? Lá C, o valor de C. E esboçamos o gráfico. E o gráfico ficou assim. Aqui o ponto de x, o vérticezinho e o 8. Com isso daqui já é suficiente ou vocês preferem o que eu fiz na caneta? Fala aí. O que fez na caneta? Tá. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar isso daqui no Moodle e o que eu fiz na caneta eu coloco no grupo do WhatsApp. Tá bom? E por fim tem a bibliografia. Ó, esse primeira bibliografia aqui é o livro que vocês têm, tá? Todo mundo tem um livro? O livro de matemática? Vocês têm um livro, não tem? Sim. Então, esse livro aí, vocês podem estudar o capítulo 5. O capítulo 5 é inteiro de função. Lá tem até outras maneiras de fazer o gráfico e fazer as raízes, usando, como o colega falou, produto, tem usando há outras coisas lá que eu esqueci como é que é o nome. Ai, fugiu da cabeça. Completar quadrados, tem vários jeitos, tá bom? Vocês querem fazer um exemplo agora? Ou... Então, olha só. Eu fiz uma atividade, a atividade que tem lá agora é só... Deixa eu crescer aqui de novo. A atividade que eu deixei lá agora, que na verdade já tá desde ontem, é só isso aqui. Só Bhaskara. Ok? A atividade que eu queria pra vocês valendo nota é a que eu vou colocar agora. Que é pra vocês fazerem o gráfico e fazer probleminhas, né? Que envolva função de segundo grau. Porque você falou que é o mais usado e como é que eu vou usar isso? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Como faz um... Só agora que eu tô vendo aqui o Wendel perguntando. Faz um exemplo que fixa melhor. Como assim um exemplo que fixa melhor, Wendel? Outro exemplo? Ele falou pra fazer outro exemplo, ele falou pra fazer, pra fixar melhor o assunto. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui o... Como é que fala? O exercício. Calma aí, rapidinho. Cadê, meu Deus? Deixa eu só abrir rapidinho. Isso.
revisão e... Ó. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, né? Não. Não compartilhei. Calma, deixa eu compartilhar. Ai, eu cansei. Ó, vocês estão vendo aí? Aqui eu deixei passo a passo mesmo para fazer Bhaskara. Tá vendo? Tem a função aqui. Eu coloquei um exemplo. Como encontrar A? A foi quem? Foi 2. B foi quem? Menos 8. C foi quem? 6. Fazer o discriminante, coloquei passo a passo. Fazer o X e Y. E depois colocar a solução, que foi quem? O resultado de X e de Y. Aí eu deixei, ó, um tantão até. Eu deixei aqui 8 para vocês treinarem. Eu acredito que depois que vocês terminarem esses 8 aqui, vocês vão estar craque em Delta. Certo? Aí vocês fazem, tanto que eu deixei lá até New Word para vocês editarem, ó. Dá para vocês escrever o que vocês quiserem aqui. E com isso daqui, eu tenho certeza que aprende Bhaskara. Vai ser na porrada mesmo, mas aprende. Ok? Então esse exercício aqui pra mim eu acho excelente pra fazer. Aí vocês fazem no caderno e passa pra cá. Pronto. Ei, professora. Dá pra senhora? Pode falar. A atividade tem prazo? Então, eu deixar essa aqui até sexta? Até domingo? Até domingo, prof. Até domingo é melhor. Viu? É porque É assim, domingo. isso daí vai ser mais pra vocês estudarem. Porque na semana que vem, que vai ser nossa... eu vou ter uma próxima aula, na terça de novo, que aí vai ser a atividade avaliativa. Então, nesse ciclo, de novo, eu vou distribuir 2,5. 1 ponto de atividade e 1,5 ponto da nossa avaliação. Essa atividade aí... Ok, vai ser só pra vocês relembrarem Bhaskara e Delta. A outra atividade que eu coloquei foi essa aqui, ó. Que eu vou colocar, né? Exercício 2. Esse exercício 2, ele tem 4 exercícios só. Um que é só para vocês analisarem o gráfico. Porque que esse gráfico é bem... Talvez... Não sei. Não vou falar nada que é simples, não. Só para analisar. Esses 3 exercícios aqui, para vocês construir o gráfico, ou seja, fazer o passo a passo que a gente fez. Fazer a raiz, fazer o vértice, o ponto de intersecção e desenhar. E esses 2 aqui, 2 exercícios de aplicação. Eu já... O 3 é basicamente fazer o vértice. E o 4 que tá um pouquinho difícil. Talvez o 4 vocês achem difícil, mas aí vocês podem me perguntar no... Como é que fala? No privado, né? No WhatsApp, quando você estiver fazendo, quiser alguma dica, eu posso dar. Então, tem esses 4 exercícios aqui, que esse sim eu quero que seja avaliativo. Certo? O outro também, porque vocês vão treinar Bhaskara e Delta. E esse daqui com um foco mais avaliativo. Certo? Então os 2 vai valer 1,5. Pode ser valendo 1,5. O de... pode ser. E na semana que vem a gente faz outro. Aí tudo isso até domingo. Eu coloquei lá no... Vocês lembram que eu coloquei um cronograma? No cronograma eu falei até sexta. E pior que eu vou ter que corrigir, né? Vocês não conseguem fazer até sexta, não? Hein? Me dá uma resposta. Ah, eu não compartilhei. Ué, parou não? Não sei, professora. Tá. Então, ótimo. Pra quem conseguiu entender os exercícios, já sabe fazer, fala assim, isso aí é moleza pra mim, e quiser sair da aula agora, pode sair, tá? Eu vou fazer mais um exemplo só pra quem quiser. Agora como se fosse tempo extra. Eu só vou compartilhar aqui a lista de frequência pra ver se eu não esqueci de alguém que entrou depois, ok? Vou compartilhar aqui só a lista de presença.
janela inteira. Aí, Ana Caroline, André, Ana Laura, Cauane, Fabrícia, Fernanda, Isis, Luan, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mirelle, Natan, Ravena, Wendel, Wesda. Faltou alguém? Fala por áudio. Faltou eu, professora. Como é seu nome? Como? Maria Luísa Pereira Costa. Maria Luísa. Faltou eu também, professora. Tá, calma aí. Maria Luísa. Assim, Maria Luísa? E quem é a outra? Milena. Milena. Ô, Milena de quê? professor, meu nome também não tá aí, não. Milena de quê? Milena Cruz dos Santos. Cruz. E quem é o que falou aí? Felipe. Felipe. O meu não tá não, professora. Felipe de quê? Felipe Frota. Frota. E quem não tá? Eu. Como é seu nome? Andara. Tandara? Tandara de quê? Viana Rocha. Viana. O que saiu foi Natan, né? Eu acho que eu vi um Pablo também. Eu, professora. Pablo Eu tá aí também, também? professora. Eu também, meu nome não tá aí também. Tá, calma aí. Deixa eu pôr o Pablo aqui que eu vi que ele entrou e saiu. Mas eu vou pôr. Apesar que ele... No lugar de Cauane é Jamile. Que ela entrou pelo da mãe dela. Cauane aqui Souza? Então não é aluna, Cauane Souza. Isso. É quem? Não, é o negócio da mãe dela. Jamile. Jamile de quê? Alguém sabe? Jamile Souza. Souza. Pronto, todo mundo? Agora foi, né? Falta o meu, professor Emanuele. Emanuele. Emanuele de quê? Falta a Gabriela também. De Lima. Lima. E Gabriela, né? Isso. Falta eu, professora. Tá bom, vamos colocar. Gabriela de quê? Alves Rocha. Alves. Eu acho que eu até coloquei no Rocha. errado aqui. Alves. E a última que falou aí foi quem? Quem falou falta eu? Foi quem? Mas alguém falou. Ou já acabou? Foi a Emanuele, a senhora já colocou. Pronto, né? Então deixa eu salvar aqui. Pronto. Então agora, quem quiser ir embora, tchau. Quem quiser continuar, continua. Vocês vão querer continuar? Ou já tá bom? Chega, Ave Maria. Deixa eu só pegar aqui. Ah, tem gente que continua. Vocês podem sair. Pode sair, gente. Não tem problema não. Ficaria chateada, não. Vou tirar uma foto e colocar lá no grupo. Ana, Cauane, Emanuele, Pablo e Felipe. E aí? Eu acho que só se eu colocar um exemplo... Eu posso fazer um vídeo pra não ficar tão cansativo amanhã? E coloco lá de mais um exemplo, pode ser? Pra não ficar cansativo? Já tá tarde, Pode, né? professora. Tá bom? Aí eu vou colocar Tá as certo. fotos da aula de hoje lá também. E, por favor, façam os exercícios. Vai ser interessante. Então, beijo. Tchau. Tchau.
Hum.